eu sou o Felipe e esse é o primeiro de uma série de tutoriais que a GiveMe5 vai fazer para você que faz ou quer fazer parte da indústria de jogos digitais. Quando novos artistas vêm me procurar, eles costumam vir com dúvidas muito semelhantes. Uma delas que eu ouço muito é: qual cor usar no meu jogo? É um assunto muito complicado e por isso, nesta lição, o assunto é cores para games. Antes de mais nada, é preciso entender o que são cores. Existem inúmeras teorias das cores. O senso comum é que cores são luzes. Um objeto real tem pigmentos que absorvem ondas de luz e refletem as ondas restantes até o nosso olho perceber. No caso de uma maçã, nós a vemos vermelha porque ela reflete a onda vermelha. Quanto ao preto e branco, é uma parte muito discutível, e depende de qual teoria você segue. No caso da luz, o preto é quando o pigmento absorve toda a luz, por isso que quem está de blusa preta sofre no sol. Já o branco é quando toda a luz é refletida. Sim, nós estamos falando do mundo real, e nos games. Em aparelhos eletrônicos, a luz é emitida, ela é simulada. Se você já olhou seu monitor de perto, percebeu que são vários emissores de luz. No caso de preto, não se emite luz alguma. As cores que o monitor exibe são vermelho, verde e azul, que misturando formam outras cores. Isso cria o padrão RGB, Red, Green, Blue em inglês. E agora, como usar isso para saber qual cor você deve misturar no seu jogo? Das inúmeras teorias das cores, existem 3 categorias que ajudam a transformar cores em algo lógico: a roda de cores, a harmonia de cores e contexto de cores. A primeira roda, ou círculo de cores baseado em vermelho, amarelo e azul que se tem nota, foi concebida por Isaac Newton. Daí pra frente surgiram milhares, até que chegamos no padrão que temos hoje. A roda é dividida em subcategorias. Podemos começar pelas cores primárias: vermelho, azul e amarelo. São as cores que, segundo Newton, não podem ser feitas misturando quaisquer outras cores. As cores secundárias, roxo, laranja e verde, são obtidas misturando as cores primárias. Já as cores terciárias são as cores formadas quando misturamos as cores primárias e as secundárias. A harmonia pode ser definido como um conjunto agradável de cores, algo que cria um senso de ordem. O cérebro humano tende a negar certas combinações. Se forem muito parecidas, podem dar a sensação de algo muito chato, muito entediante. Enquanto muitas cores saturadas dão uma sensação caótica e perturbadora. A harmonia é o equilíbrio entre esses dois, o meio. Daí vem a importância de se criar uma paleta de cores antes de começar seu desenho, porque você sempre vai seguir um padrão e quase nunca vai fugir da harmonia. Existem receitas de bolo que ajudam na criação de harmonias. Por exemplo, analogias de cores próximas são muito utilizadas. Outro muito comum é o esquema de cores complementares, dentre várias outras que você pode encontrar até softwares que te ajudam na criação delas. Como o cérebro interpreta cores e formatos é a área mais complexa da teoria das cores. Veja o mesmo quadrado vermelho em diferentes fundos. Em preto, ele se destaca mais, enquanto parece mais escondido no branco, sem vida no laranja e radiante no azul. Note também que ele parece maior no fundo preto. Você provavelmente deve notar que o retângulo interno parece mais vermelho na imagem à esquerda do que na imagem à direita. Por isso é sempre importante analisar o contexto, onde você está botando essa cor, para que ela vai ser usada, quando o jogador vai ver isso. Quando se está desenvolvendo para games, é preciso tomar alguns cuidados na hora de escolher a cor. Lembra que falamos que o monitor emite luzes vermelhas, verdes e azuis? Essas luzes se misturam formando conjuntos em cada ponto que você vê. Esse ponto é um pixel. A distância entre os pixels é definida pela resolução. Quanto maior a resolução, menor a distância. As pessoas costumam preferir resoluções altas, porque com elas se pode colocar mais detalhes e assim a qualidade aumenta. O que poucas pessoas tomam nota é que a cor que você usou raramente vai ser a cor a ser vista pelo jogador. Na maioria dos dispositivos, quando a resolução é muito alta, a luz emitida por um pixel se mistura com a emitida por outro. Isso faz com que a cor fique mais brilhante e, dependendo do caso, diferente da que você desenvolveu. Mas isso ainda não resolve a maior dúvida: qual cor usar? Não é novidade para ninguém que cores têm vários significados. Nós vamos ver algum deles agora. Vermelho é a cor de extremos: amor, paixão, violência e perigo.
Vermelho era muito difícil de se conseguir, por isso antigamente era visto como uma cor que representava magia e poder. Um fato interessante é que vermelho puxado para azul costuma ser uma cor preferida para mulheres, enquanto puxado para amarelo é para homens. Tem que se levar em consideração o público-alvo na hora de escolher para o seu game. Vermelho capta a atenção, o olho humano enxerga vermelho mais rápido. A única cor que é enxergada antes do vermelho é o amarelo. É a cor mais brilhante que existe. Ela remete a felicidade, otimismo, iluminação e criatividade. Por outro lado, também é conhecida por covardia, traição, egoísmo, loucura e, pelo dourado ser derivado de amarelo, também lembra riqueza. Novamente, preste atenção no seu público-alvo. No Japão, o amarelo, ao invés de ser conhecido como covardia, é conhecido como coragem. Uma curiosidade é que o amarelo é a única cor que não reage bem ao preto, transformando ela numa cor sem graça. Azul é a cor favorita da maioria das pessoas. É uma cor fria e calma. Também é a cor mais utilizada em logomarcas. Azul é a cor que tem mais significados, talvez seja melhor separados por tom. Azul escuro remete confiança, dignidade, inteligência e autoridade. Azul furtivo remete limpeza, força ou frieza. Já o azul celeste lembra paz, serenidade espiritual ou infinito. Em alguns países, como os Estados Unidos, estar azul é o mesmo que estar triste. O verde remete a dinheiro, fertilidade, sorte e natureza, mas também pode ser inveja, imaturidade ou náusea. Existem mais tons de verde do que de qualquer outra cor no mundo. Roxo é uma cor bastante rara na natureza e também é a última cor que nosso olho processa. Por isso, roxo é associado ao sobrenatural, espiritual, magia, criatividade e mistério. Pelo lado negativo, roxo pode ser decadência ou pomposidade. Apesar de ser uma cor fria, a maioria das crianças vê o roxo como uma cor feliz. Novamente, sempre prestando atenção no seu público-alvo. Laranja. Às vezes laranja pode significar falta de inteligência ou mau gosto, mas é uma cor vibrante que simboliza energia, vitalidade, aventura e saúde. Não é de se estranhar que quase todos os laranjas têm nome de comidas, como caqui, abóbora, manga ou salmão. No Brasil, uma pessoa laranja é quem está sendo usada por outro. Resumindo, sigam as dicas aqui apresentadas para escolher a cor adequada para o seu game. Nunca se esqueça de fazer a paleta de cores e tomar em conta o seu público-alvo e o dispositivo para qual você está desenvolvendo. Escolha sabiamente as cores, pois elas têm muito a dizer. Essa foi a primeira lição. Espero que você tenha aprendido muito com a gente. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Você também sempre pode deixar comentários aqui no vídeo mesmo, com sugestões para os próximos temas. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.